Boa tarde, Joelson. Em Teresina, infelizmente não, sem atingir a quantidade mínima de eleitores exigida pela Justiça Eleitoral, que é de 50 pessoas aptas a votar. A sessão especial que é montada tradicionalmente lá na Casa de Custódia para facilitar o acesso dos presos provisórios ao processo de votação, este ano não deve ser montada, não deve ocorrer. Tudo porque alguns detentos, Joelson, se recusaram a fazer o recadastramento biométrico. Não foi atingido esse número mínimo de 50 detentos. Uma das principais hipóteses é que com o recadastramento biométrico, a fotografia, a identificação, dados pessoais, as impressões digitais, o que facilita a identificação de uma pessoa muito facilmente. Então, a principal hipótese é que esses detentos se recusaram a fazer o recadastramento biométrico e sem o recadastramento biométrico, que é fundamental para garantir a lisura durante o pleito eleitoral, essas pessoas não podem votar. Lembrando que só têm direito a participar das eleições as pessoas que estão presas, apenas os presos provisórios e os menores de idade. Os detentos que já foram julgados, foram condenados, perdem esse direito de ter acesso ao voto. Ao contrário do que acontece aqui em Teresina, onde esses detentos da penitenciária feminina, da Casa de Custódia e também da penitenciária Irmão Guido, que devem ser levados para as sessões eleitorais ali no bairro Bela Vista, na zona sul de Teresina, próximo à Casa de Custódia, aquele complexo penitenciário, na cidade de Picos, na penitenciária de Picos, o TRE vai montar exatamente uma sessão especial. Houve um esforço muito grande do TRE para facilitar o acesso desses presos provisórios ao processo de votação. As equipes foram até as penitenciárias para fazer o recadastramento biométrico, mas os detentos não quiseram fazer. Aqui em Teresina, além dos presos provisórios, os menores de idade e infratores também vão ter direito ao voto. A gente conversa a partir de agora com o doutor Tiago Brandão, que é juiz auxiliar da Corregedoria. Doutor Tiago, boa tarde. Esses presos, então, vão ser levados para escolas e colégios eleitorais ali da rede da Zona Sul, porque a sessão especial não vai ser montada. Isso, a legislação diz que o preso condenado, ele tem os seus direitos políticos suspensos, enquanto durarem os efeitos da condenação. Agora, existe uma grande parcela do contingente penitenciário que ainda não tem condenação transitada e julgada, ou seja, condenação definitiva. Então, são classificados perante as unidades prisionais e perante a Justiça Eleitoral como presos provisórios. Então, os presos provisórios teriam esse direito de comparecer às urnas e realizar sua votação. O TSE recomenda que sejam instaladas sessões eleitorais nos próprios presídios para facilitar a mobilidade dos presos no dia da eleição. Acontece que aqui em Teresina, por exemplo, mesmo com o esforço de se divulgar internamente junto à Secretaria de Justiça, mesmo se deslocando equipes do cartório eleitoral para dentro da unidade, não se recrutou o mínimo necessário para a instalação de uma sessão eleitoral no presídio. E eles não podem ser obrigados a fazer a biometria, a lei não permite isso. A lei exige, é direito e obrigação de todos votar. Só que a lei disse, olha, esse direito e obrigação, se não exercido, ele sujeita a uma penalidade. A gente não pode, de maneira forçar, obrigar a pessoa a chegar e se apresentar para se recadastrar. A lei, ela tem o mecanismo dela de obrigar o comparecimento na medida em que, se uma pessoa não exerce esse direito que é obrigatório, sujeita-se a uma penalidade. Mas em Picos isso não acontece, a sessão especial vai ser montada. Isso, na penitenciária de Picos foi feito um levantamento e há aquele contingente mínimo de presos para a realização do direito do voto. Então lá em Picos vai haver a realização do exercício do direito do voto por parte dos presos provisórios. Doutor Tiago, nos próximos dias terminam prazos muito importantes aqui no Tribunal Regional Eleitoral com relação ao registro de candidaturas e os candidatos que estão nos acompanhando a partir de agora ao vivo no Jornal do Piauí precisam ficar atentos a esses prazos. Exatamente, até o dia 15, os juízes de primeiro grau, os juízes dos cartórios eleitorais estão aguardando que os candidatos, os partidos e coligações apresentem seus registros de candidatura. E a partir do 16, aquelas pessoas que tiveram seus nomes referendados nas convenções e apresentaram o pedido de registro de candidatura estão autorizados por lei a realizar a propaganda eleitoral. O senhor que trabalha na Corregedoria aqui do Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal está de olho em possíveis irregularidades desses candidatos que possam cometer antes mesmo da campanha começar, que é no dia 16 de agosto. Até o momento, quais são as principais denúncias que têm chegado aqui ao Tribunal? A grande novidade dessa eleição é o encurtamento do calendário eleitoral.
Os candidatos estavam acostumados a já começar a fazer propaganda eleitoral já no início, em meados do mês de julho. Com a mudança, com o encurtamento desse calendário, a propaganda só é admitida licitamente a partir do dia 16 de agosto. Então, as principais irregularidades que estão sendo apontadas, tanto aqui para o tribunal como para os cartórios eleitorais, são denúncias a respeito de propaganda fora do prazo, extemporânea, antes de iniciar o prazo normal de propaganda. Cada uma delas está sendo cuidadosamente avaliada pelos juízes eleitorais. Se comprovadas as denúncias, o candidato pode ter problemas muito graves com a Justiça Eleitoral. Isso, a depender da gravidade da conduta que for praticada, vai desde a penalidade mais singela, que é a imposição de multa, até aquela penalidade mais grave, que é uma cassação de um registro, indeferimento de um registro, ou até uma cassação de diploma, se for julgado posteriormente a diplomação, ou cassação do mandato, se for julgado o pedido após o início do mandato. Doutor Tiago, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio. Joelson.